Bom dia! Na nossa aula de hoje de História, vamos dar continuidade estudando a época das grandes navegações na página 48. Abram um livro aí. A primeira das grandes viagens portuguesas aconteceu em 1415, quando eles chegaram ao Marrocos, no norte da África. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o limite sul do continente africano ao chegar ao Cabo das Tormentas, último ponto desse continente. Esse cabo seria rebatizado depois como Cabo da Boa Esperança, nome dado porque essa descoberta mostrava que Portugal poderia chegar às Índias por esse caminho. Em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota do contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que hoje faz parte da atual Índia. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, olha só, aqui no vocabulário, o que significa esquadra? É um conjunto de navios. Enviados para fazer comércio com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500. Os descobrimentos marítimos espanhóis começaram em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês que trabalhava para a Espanha. Quando chegou à América do Norte, em 1492, Cristóvão Colombo acreditava estar nas Índias, por isso chamou o povo que encontrou de índio. Então, vocês notaram aqui que a partir dessas grandes viagens aí, né, de navios, eles começaram a descobrir novas terras, né? Também foram em busca das, que a gente viu anteriormente, né? Das especiarias, né? Para poder ser comercializadas. Então, vamos ver aqui nesse mapa os trajetos, né? Os percursos aqui feitos por eles durante as navegações. Então, nesse mapa aqui, nós temos aqui navegações portuguesas e espanholas no século XV. Então, vamos acompanhar aí, ó. Então, ó, todas saindo de Lisboa, né, Portugal. E a gente tem, primeiro, uma linha preta aí, que foi a viagem, né, marítima de Bartolomeu Dias, que fala aqui o texto, tá? Então, ele fez, assim, um contorno. Não é preta não, é roxa. Fez um contorno em volta da África, tá? E foi em direção a Calicut, tá? Depois, a gente tem também de verdinho, mesmo contorno, tá? De Vasco da Gama, tá? Até Calicut. Pedro Álvares Cabral, de vermelho, já desviou a rota, né? Porque também vocês viram que eles estavam fugindo de guerras, né? Aqui atrás, aqui um pouquinho, se a gente voltar, a gente vai ver que para chegar às Índias eles tinham que desviar, tá? O caminho, por quê? Porque eles poderiam cruzar na Europa, cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. Eles enfrentariam os árabes, né? E também uma guerra que estava acontecendo, né? No mar Mediterrâneo, a dominação eram os comerciantes italianos que estavam dominando. Então, eles iam encontrar problemas, né? Se eles fossem novamente para essa rota, porque já tinha passado alguns anos, na época que Vasco da Gama foi, né? Então, nesse período, estava um período conturbado esse trajeto. Então, resolveram desviar. E nesse desvio, eles chegaram aonde? Chegaram ao Brasil. Chegaram aqui, ó, em Porto Seguro, tá? Porto Seguro, na Bahia. Então, continuando aí. Nesse mapa, nós notamos que os portugueses e espanhóis iniciaram as grandes navegações marítimas para descobrir novas rotas do comércio. Os dois reinos europeus voltaram-se para o Oceano Atlântico. Uma competição começou a acontecer em relação a essas rotas. Então, olha só,
Aí começou uma competição, né? Começaram, todos queriam chegar mais rápido, né? Até seu destino. Então, olha só, no mapa também tá falando aqui que esse mapa era do século XV. Vocês lembram que o século XV ele se estende de 1401 a 1500, né? Um século corresponde a 100 anos. Então, pertenciam os continentes que faziam esse tipo de comércio eram Europa, tá? Aqui, ó, Europa, África e a Ásia, tá? Que tá aqui assim também. O comércio era feito não só pelos portugueses, né? Mas por esses outros continentes também. Então, vamos continuar agora. Portugueses, na página seguinte, 49, e espanhóis assinaram um acordo. A descoberta das terras que hoje compreendem o continente americano e a procura de um caminho pelo mar até as Índias levaram os portugueses e espanhóis a uma disputa crescente nas navegações. Para evitar que essa disputa se tornasse mais grave, em 1494 foi assinado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios já descobertos e os ainda por descobrir entre Portugal e Espanha. Então, olha só, começou a ter uma rixa, né, uma briga, uma disputa entre os portugueses e os espanhóis, porque cada um queria dominar mais e descobrir novas terras. Então, para evitar essas guerras, né, essa disputa, resolveram fazer uma divisão no continente aqui. Metade ia pertencer ao domínio espanhol e metade ao domínio da Espanha, tá? Espanhol. Então, vamos aí continuar. No terceiro parágrafo. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos dois países. As terras que ficavam a leste, à direita desse meridiano, pertenciam a Portugal, e as que ficavam a oeste, à esquerda, à Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as duas potências marítimas da época. No entanto, outros países que não foram chamados a participar da partilha ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. Então, entre esses dois povos, né, selou-se a paz, assim, depois que eles fizeram esse tratado aí de divisão. Mas outros povos que não participavam, né, não foram convidados a participar dessa aliança e desse pacto, eles continuaram a invadir para poder tentar dominar esse território, tá? Então, teve muitas guerras nesse período. Então, olha só, a linha do Tratado de Tordesilhas aqui, ó, vocês podem olhar aí, tá? Dividindo, ó, então daqui para cá, o mapa não tá completo, né? Pertencia ao domínio espanhol, e daqui para lá, domínio português. Então, metade do Brasil, olha bem aí, pertencia à Espanha e metade ao domínio português, tá? Logo no início, quando foi feito esse tratado aí de Tordesilhas. Então, vocês vão com atenção responder, tá? Com base nisso aqui que a gente estudou, as perguntinhas aí, tá? Página 49, número 1 e a página 50, tá? Na próxima aula a gente continua. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana.